Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 14 de abril de 2025, a nossa segunda-feira, iniciando mais uma semana. Bom, tropa, segundo amanhã, me iniciando aí mais uma semana, um vídeo de amanhã, a gente já vai ter jogos de volta de Champions e vamos meter marcha aí, já 3h45 da tarde, Campeonato Italiano, Napoli contra Empoli. E é jogo que a Napoli tem que ganhar, ela tá lutando pelo título com a Inter de Milão. Aqui não atualizou, mas se a gente pegar antes de começar a rodada, a Napoli começa 3 pontos atrás da Inter. Então ela não pode tropeçar de jeito nenhum. Tem que aproveitar que a Inter está envolvida na Champions, tem um jogo de volta contra o Bayern de Munique, deve poupar alguns jogadores nessa rodada aí. Né? Se a Inter de Milão não ganhou, aí é jogo para a Napoli chegar mais perto possível aí na briga por esse título. Pega o Empoli, que é o antepenúltimo colocado, luta contra o rebaixamento, mas a Napoli é muito mais time, joga dentro de casa, jogo da vitória da Napoli. Quem quiser buscar gols, esse tipo de jogo eu gosto muito de gols, tá? Porque eu tenho dois times que o empate é ruim. O empate é ruim para a Napoli, que luta pelo título, e o empate é ruim para o Empoli, que luta contra o rebaixamento. Né? Dependendo dos outros resultados, ele pode ficar cada vez mais atrás. Então, um time que, por exemplo, tomou um gol, ele tem que se abrir, ele tem que pontuar. Então, para mim, é um tipo de jogo aberto que eu gosto. Assim como eu gosto também, às 4 horas da tarde, de Atlético de Madrid e Real Valladolid. Atlético de Madrid aí já ficou para trás, né, de Barcelona e Real Madrid. Tem até chance de repente, é um tropeço do Barcelona, o Atlético de Madrid ganha, já encurta a diferença de 7-4. Mas eu vou falar, não vai dar dentro não. O Atlético de Madrid perdeu a oportunidade que tinha, tropeçou, teve uns tropeços aí muito feios. Mas pega o Lanterna, jogo para o Atlético de Madrid ganhar. Para mim ganha bem, então Atlético de Madrid para ganhar com mais de 1,5 eu gosto. E também gosto já do time do Simeone, já ganhou o primeiro tempo. Deve começar no 220, é um tipo de jogo que você começa acelerado e depois você começa a descansar, né? Tira o pé. E que essa vitória no primeiro tempo também chega forte. Outro jogo eu tenho é Bournemouth contra a Fulham. Aqui é briga na parte de cima da tabela, né? Não tão em cima assim, mas analisando que a gente tem um G6, então as duas ainda têm chance de alguma coisa. Mas o empate é ruim para as duas equipes, tá? O empate é ruim. Por isso que eu gosto de um cenário de 2 gols e eu também gosto de um cenário de ambas as equipes marcam. São duas equipes que sofrem bastante gols. O Bournemouth vem sofrendo gols em todos os últimos 9 jogos. O Fulham sofreu gols em 9 dos últimos 10. Marcou gol nos últimos 10. O Bournemouth vem marcando gols em 9 dos últimos 10. Então, assim, cenário bem legal para ambas marcam, porque são duas equipes que dos 9 dos últimos 10 saíram ambas marcam, né? Já que elas fizeram e levaram também. Então, o jogo para mim, mais safe, 1,5. Dá uma ousadinha maior. Ambas marcam. Eu gosto. E me ganha. Para a gente fechar o nosso dia, 4 horas da tarde, eu tenho o campeonato da Irlanda, Shamrock Rovers, o time aí que foi mais campeão nos últimos tempos, jogando dentro de casa contra o Cork City. Tropa, vitória do Shamrock, em 8 jogos ganhou 4, né? Não começou tão bem assim, mas está a 4 pontos do líder e com um jogo a menos vai pegar o vice-lanterna, que em 8 jogos só ganhou 1. Dentro de casa o Shamrock deve ganhar, odds em torno de 1,40, é odds para buscar essa vitória. Shamrock aí dos últimos 5 jogos ganhou 4, o Cork City vem de 2 derrotas seguidas, sem ganhar nos últimos 5 jogos. É um cenário para mim ideal para essa odd de 1,40, a gente meter a duplinha e é isso. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos, tá, de segunda-feira. Particularmente, esses são jogos que eu tenho mais confiança. A gente pode ter um jogo aqui do AEK contra o Malmo, que pode ser legal para gols, por conta do Malmo. Um jogo aqui do Cluj de Bucareste. O Cluj é o líder, né? Não, o Cluj é o segundo lugar. Pode ser interessante aqui, de repente o empate anula. Mas particularmente eu gosto mais desses 4 jogos que eu passei para vocês. Beleza? Então é isso. Nos vemos amanhã com um vídeo de Champions, jogo do Vasco, do Gigante, companhia. E então, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória da Napoli, em casa contra o Empoli. E Atlético de Madrid, mais 1,5, tá? Contra o Real Valladolid. Essa é a nossa duplinha deu total de 1,62 de odds. Sempre para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.